Olá, gente amiga que segue o canal Decote. Hoje nós vamos falar de um assunto que é de interesse da grande maioria das pessoas, que é reprodução humana. Afinal de contas, nós somos fruto dela. Eu vou conversar com o Dr. Marcos Moura, que é um grande especialista nesse assunto e atende muitas pessoas, casais homoafetivos, enfim, é uma gama de gente querendo ter filho no mundo de hoje. Tudo bem, Dr. Marcos? Prazer em tê-lo aqui no canal Decote. Bom dia, Érica. Prazer é todo meu falar sobre um assunto tão importante como esse. É verdade. Então, a primeira pergunta aqui que me vem à cabeça é o seguinte: por que as pessoas parece que estão cada vez mais interessadas em ter filhos, né? E também existe uma contrapartida aí de muitos casais que nem passa pela cabeça ter filhos. Exato, existem os dois lados opostos, né? Tanto casais que optam por não ter filhos, como aqueles casais que querem filhos e não conseguem. Também o extremo, que é a obsessão por ter filho, não é bom. Mas o que tem feito essa procura ser cada vez maior, uma dos grandes responsáveis são vocês. Ou seja, a mídia divulgando, a mídia informando quais são as possibilidades, e isso é que tem feito a procura aumentar, sim. E quais são as possibilidades? O que é a reprodução humana hoje, a reprodução assistida, né? Ela oferece, por exemplo, para casais que querem ter filhos e não conseguem? Veja bem, Érica, eu digo que para a gente ter um ser humano, nós precisamos, a grosso modo, nós precisamos de um óvulo, de um espermatozoide e de um útero. Então, reunidas essas três condições, é possível uma gestação. Então, casais que não ovulam podem, aliás, mulheres que não ovulam elas podem hoje recorrer a medicações e passam a ovular. Se o útero tiver dificuldades, como uma laqueadura, etc., também existem alternativas. Então, basicamente, as possibilidades são a inseminação intraútero, ou seja, você adquirir sêmen, seja do parceiro, seja de um banco de sêmen, e colocar no útero da mulher quando ela estiver ovulando. E a outra alternativa é a fertilização in vitro, ou seja, fazer esse encontro do óvulo com o espermatozoide no laboratório e aí colocar no útero. Você veja que nós estamos falando de espermatozoide, óvulo, eu não estou falando de homem e mulher. Sim, exato. Que é a matéria-prima para a gente reproduzir, não é? Não é mais o homem e a mulher. Agora, os casais homoafetivos, por exemplo, tem muita gente querendo e procurando, né, o recurso da fertilização assistida. Nós temos duas situações em relação aos casais homoafetivos que tem alguma coisa em particular, mas mais ou menos. O casal homoafetivo feminino, ou seja, nós temos duas mulheres. Então você veja que nós já temos aí das três situações, nós já temos aí o óvulo e temos o útero. Só está faltando o espermatozoide. Sim. Então um casal homoafetivo feminino, a mulher pode engravidar recorrendo a um banco de sêmen. E existe hoje uma possibilidade bastante legal, que é você pegar o óvulo da mulher A, fertilizar com o espermatozoide do banco de sêmen e colocar esse embrião na mulher B. Então nós teremos aí o nascimento de uma criança com duas mães, uma que cedeu o óvulo e a outra que gestou. Olha só que interessante. Já nos casais homoafetivos masculinos, nós só temos uma das três situações, que é o espermatozoide. Nós vamos precisar de um útero e de um óvulo. O óvulo, tudo bem, a gente pode recorrer a banco de óvulos, a doação de óvulo, mas nós vamos precisar de um útero. Então, além da questão da doação de óvulo, nós vamos precisar de uma parente para gestar essa criança. Tem que ser uma parente de um dos dois. Sim. E isso é algo regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina. Isso é o que eu queria saber. O Conselho, ele atesta todos esses procedimentos hoje? Sim, sim. Não tem como retroceder, por exemplo? Não, porque existe uma discussão, né? Sim, nós vivemos numa sociedade homofóbica, né? E, assim, temos alguns governantes que são contrários à relação homoafetiva, mas está tudo regulamentado. Você sabe que nos primórdios da reprodução assistida, lá nos 1980 e pouco, não havia nada que regulamentasse, não havia nenhuma recomendação, vamos dizer assim, né? Mas o Conselho Federal de Medicina, ele tem esse papel muito importante, que ele passou a regulamentar, ou seja, passou a ditar regras.
o que pode e o que não pode ser feito. Então existem algumas situações bastante comuns, com bastante frequência eu recebo casais em que a mulher não tem óvulos e ela fala, mas a minha irmã se dispôs a doar um óvulo para mim. Isso é proibido. Então essas pequenas nuances, o Conselho Federal de Medicina, ele se adiantou. Isso é um avanço para o Brasil isso, doutor Marcos? Com certeza, com certeza. Os demais países trabalham dessa maneira ou não? Sim. Lógico que há diferenças em relação ao que o Conselho brasileiro dita e outros conselhos de outros países. Mas sim, existem normas em outros países também. E nesse aspecto o Brasil está de parabéns. Agora, esses casais que têm verdadeira loucura por ter filhos, né? Uma coisa obsessiva, como nós comentávamos aqui no início da entrevista. Como é que lida com isso? Que existem situações em que nós não somos deuses. Eu não sou Deus, eu não fabrico vida. Não é a menina do laboratório que vai fabricar um embrião. Então nós temos os nossos limites. Existem situações em que, por mais que você tente, você usa as técnicas mais modernas, a mulher não consegue engravidar. Então eu sempre digo aos casais que é importante eles saberem qual é o limite, não ultrapassar esse limite, que isso pode começar a afetar até mesmo o relacionamento do casal. Ou seja, ter filho se tornar uma obsessão não é saudável, não é bom. A quem você indica a fertilização assistida? Que tipo de casal? Sim. Quer dizer, uma coisa saudável, uma relação bacana, Exato. né? A quem é indicado? Na verdade, todo casal que chega um determinado momento que o casal fala, agora é a hora de ter filho, a gente quer. Então eles entram em acordo e eles começam as tentativas. Então a tentativa, naturalmente, para se obter um filho depois de um ano, caso não haja sucesso na gestação, é legal essa mulher procurar o seu ginecologista, o homem procurar o urologista, que na grande maioria das vezes pode ser resolvida num consultório de um ginecologista ou de um urologista. Caso a causa seja a causa mais importante, aí ele recorre a um centro de reprodução. Tá certo. Mas esperar um ano. Também não ter essa obsessão de, eu vou tentar filho e 1 mês, 2 meses não deu certo, pronto, eu já sou infértil. Não, é deixar a natureza agir também. Agora, na sua opinião, como um grande especialista aí em fertilização assistida, a tendência no mundo é que os casais tenham menos filhos mesmo? Parece que a gente está assistindo isso, apesar da busca e da procura no seu consultório ser bastante, né? E nos demais consultórios também. Seria uma tendência no mundo hoje? Sim. Você veja a taxa de natalidade do Brasil, ela está diminuindo, ou seja, na minha infância era muito comum casais terem 6, 7, 10 filhos. Hoje a média já está abaixo de 2 por casal, ou seja, está diminuindo sim. Um outro aspecto que também vem acontecendo é a postergação da gestação, ou seja, é a mulher começar a ter o seu primeiro filho em idades cada vez mais altas, mais avançadas. E aí, por outro lado, é uma arapuca para a mulher, porque ela pode incorrer em algumas situações que ter filhos aos 20 anos é bem mais fácil do que ter filho aos 35, aos 40 anos, naturalmente ou não. Então esse aspecto também é importante salientar, a idade da mulher, ou seja, ela não deixar para muito tarde ter filho. Doutor Marcos, e tem também a possibilidade da mulher congelar o óvulo, né? É um recurso que muita gente tem usado. Sim, Érica, esse é um ponto muito importante que você abordou, que é a questão da mulher postergar a sua gestação e ela, muitas vezes, ela não tem o conhecimento que a qualidade dos seus óvulos vai diminuindo com a idade, aos 30 anos. O ideal da mulher engravidar é dos 20 aos 30. Depois dos 35 anos, a qualidade do óvulo diminui, as chances de engravidar diminuem, seja naturalmente ou não. Então, aquela mulher que deseja ter filhos mais tarde, o ideal é ela congelar os óvulos o mais precoce possível, porque esses óvulos vão manter a qualidade no momento em que ele foi congelado, ou seja, os óvulos não vão envelhecer. Esse é um aspecto importante para você Tá lembrar. certo. Fica aí a dica, então. Fica a dica. Doutor Marcos, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no canal Decote e agradeço a você também que nos acompanhou. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo, é muito importante pra gente. Acione aí o sininho e nos siga aí nas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.